Olá pessoal do YouTube, em nome de Enfermagem Intensiva, vou estar hoje apresentando essa videoaula de suporte básico e avançado de vida em pediatria. Então, o suporte básico de vida é muito importante, né? E é importante os responsáveis ou cuidadores de criança em geral, que deve estar sendo capacitado a reconhecer uma emergência, né? Iniciar esses cuidados de emergência, né? Principalmente o socorro respiratório. Então, é muito importante que os cuidadores e os responsáveis de crianças possam estar habilitados, né, para estar efetivando esse socorro respiratório, né? E a realização imediata dessa RCP em uma vítima de PCR, né, uma criança, enfim, ainda que apenas com compressão torácica se inicie no pré-hospitalar, vai contribuir muito para o aumento de taxa de sobrevivência. A melhora de sobrevida em crianças que receberam SCP precoce e que apresentavam fibrilação ventricular ou atividade elétrica sem pulso como ritmo inicial. Portanto, é muito importante checar a responsividade, iniciar a compressão, chama ajuda e realização dessa ventilação, que é primordial para o sucesso na sobrevivência dessa criança. Então, na introdução, temos a ressuscitação cardiopulmonar em crianças que apresenta inúmeros desafios, e entre os quais as diferentes idades e tamanho do paciente pediátrico, a dificuldade na obtenção desse acesso vascular, que é muito difícil, e no manejo de via aérea também. Além disso, a parada cardiorrespiratória pediátrica é um evento muito raro, com poucos estudos prospectivos adequados disponíveis. Na epidemiologia da PCR, em crianças, geralmente ocorre em decorrência da hipóxia progressiva, em razão da falência respiratória, do choque, que são causados sobretudo por acidente de síndrome da morte súbita, insuficiência respiratória e sepsis, além de prematuridade nos menores de 1 ano. Então, no quadro clínico da parada cardíaca, que é definida como a cessação da atividade mecânica cardíaca, determinada pela ausência de sinais de circulação, ela pode ser testemunhada quando é vista ou ouvida por outra pessoa. E a parada respiratória é a ausência do esforço respiratório na presença da atividade cardíaca. A RCP é a tentativa de manutenção da vida, por meio do estabelecimento da via aérea, ventilação e circulação, usando para isso a compressão torácica, desfibrilação, drogas e outras técnicas emergenciais. Clinicamente, o paciente apresenta a responsividade, apneia, ausência de pulso central palpável. Então, alguns conceitos sobre morte biológica, que é a cessação de todos os processos biológicos e constitui uma irreversível perda de toda a unidade biológica, causando a destruição celular. A morte cefálica, que é a definição legal da morte, é a completa e irreversível parada de toda a função do cérebro, a destruição da célula cerebral. E a morte clínica é a paralisação da função cardíaca e da função respiratória, podendo ser revertida com o processo de reanimação, mantendo a vida vegetativa, mesmo após a morte encefálica. Então, temos o ciclo vital, né, que primeiro somos bebezinhos, né, depois vem a fase escolar, depois a adolescência, né, a maturidade, lá seus 50 anos, depois vem a velhice. Então, o ciclo vital é o conjunto da transformação, podendo passar por indivíduos de uma espécie para assegurar sua continuidade e chegar ao fim com a morte do organismo. Então, temos alguns conceitos de parada cardiorrespiratória, que é a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica ou da respiração. Algumas causas como choque hipovolêmico, diarreia, hemorragia e vômitos, choque distributivo, choque séptico, anafilático e neurogênico, cardiogênico por cardiopatias congênitas, miocardite e arritmias, obstrutivo por obstrução do fluxo sanguíneo, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar e cardiopatia congênita. E temos algumas causas, né, mais cometidas em crianças também, como bronquiolite, afogamento, pneumonia aspirativa, ingestão de drogas, estado de mal epilético e anestesia. Então, como vamos fazer esse reconhecimento precoce de crianças em PCR? Primeiro, as vias aéreas, vamos averiguar se não tem obstrução. Se não tem nada obstruindo essa via, respiração, apneia, desconforto respiratório, né? Desconforto respiratório, bradipneia. Na circulação, vamos ver aí ausência de pulsos, perfusão periférica, se tem cianose, hipotensão, bradicardia. O nível de consciência, se tem resposta ao estímulo, se não tem, diminuição do nível de consciência, né? Exposição,
Vamos para hipotemia, sangramento, petequias, púrpura, distensão abdominal, hipertemia. Incapacidade de reconhecimento aos pais, está reconhecendo os pais, se não está reconhecendo os pais, sobre o mal epilético, a convulsão, né? Queimadura existência, ritmo cardíaco irregular. Então temos alguns ritmos de PCR. Temos a fibrilação ventricular, que é o ritmo chocável. O coração não apresenta ritmo organizado, não tem contração coordenada. E a atividade elétrica é caótica. O coração não faz bombeamento de sangue. Se houver demora no reconhecimento da fibrilação, ela pode evoluir para fibrilação de baixa voltagem. Então, pode piorar o tratamento e deve-se aplicar o choque. A taquicardia ventricular teve esse impulso. O complexo QRS organizado é largo. A arritmia se caracteriza pela presença de 3 ou mais extrasístoles ventriculares seguida. O indivíduo apresenta palpitação e deve-se iniciar o choque. Atividade elétrica sem pulso, atividade organizada. Observa se no monitor cardíaco ou no ECG. Em pacientes sem pulso central palpável, algumas causas como hipoxemia, acidose, hipovolemia, pneumotórax, tamponamento cardíaco, drogas, trauma e outros. Ritmo não chocável. Usar adrenalina. Assistolia, ausência de atividade elétrica. Ritmo não chocável. Também usar adrenalina. Temos aqui a imagem, a primeira imagem de fibrilação ventricular e a segunda de assistolia. Então, na cadeia de sobrevida, temos a prevenção da lesão, a ressuscitação cardiopulmonar, o acesso ao serviço de emergência, o suporte de vida avançado pediátrico e o cuidado na pós-PCR. A importância do tempo pessoal é primordial, porque a cada 1 minuto cai 10% a chance de reversão. Após 10 minutos, sem nenhuma manobra, o socorro já é improvável. E com manobras eficientes, vamos prolongar esse tempo de vida. Então, primeira manobra de suporte básico de vida, vamos checar a responsividade. Vamos chamar essa criança pelo nome, vamos tocá-la gentilmente, verificar o padrão respiratório. Se não responder, ou o padrão respiratório não houver esforço algum, vamos pedir para ligar alguém para ligar para o resgate. E vamos iniciar as manobras de RCP. A verificação do pulso é o método de escolha para avaliação da circulação. Os locais de escolha para verificação do pulso são braquial, femoral, nos lactentes menores de 1 ano e carotídeo femoral nos demais pacientes. A avaliação não deve exceder de 10 segundos. A ausência de pulso indica PCR. As compressões torácicas devem ser iniciadas imediatamente. Segundo, compressão torácica. A técnica adequada vai determinar que o lactente deve-se colocar 2 dedos logo abaixo da linha mamilar. Enquanto nas crianças e adolescentes, as mãos devem ser colocadas entre a linha mamilar. Na presença de 2 socorristas, pode ser usada a técnica da mão envolvendo o tórax, com os 2 dedos polegares colocados no terço inferior do externo. O tórax deve ser comprimido rapidamente, com uma frequência de 100 minutos, com 100 compressões por minuto. A manobra de suporte também básico, temos na terceira via aérea e após 2 minutos de compressão torácica, vamos deve-se realizar as manobras para abertura da via aérea, que visa a retirada da língua da parte posterior da faringe e vai diminuir a flexão cervical, provocada pelo hospício proeminente do lactente. E nos pacientes em suspeita de trauma, deve ser realizada a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Enquanto nos pacientes com suspeita de lesão cervical, deve-se realizar a manobra de tração da mandíbula. Então, quarto, suporte básico de vida, respiração. Após a abertura da via aérea, deve-se proceder à respiração, fornecendo 2 respirações com duração de 1 segundo que vai promover a elevação visível do tórax. Pode-se utilizar a respiração boca a boca a nariz, boca dispositiva da barreira, boca máscara ou através de vias aéreas artificiais ou com suplementação de oxigênio. Após essas 2 ventilações, a compressão torácica deve ser restabelecida imediatamente. A relação compressão-ventilação deve ser de 30 compressão para 2 ventilações, quando o socorrista está presente, independente da faixa etária, e 15 compressões e 2 ventilações quando 2 socorristas estão presentes, excluindo a faixa etária dos adolescentes, que a relação continua de 30 para 2. E o pulso deve ser checado a 2 minutos ou 5 ciclos. Então,
Então vamos falar um pouco sobre o DEL, desfibrilador externo automático, que deve ser usado em todas as crianças, sobretudo nas vítimas de colapso súbito. O aparelho é programado para determinar se o ECG da vítima apresenta um ritmo chocável ou não chocável. E as pás infantis ou redutores de potência devem ser usados nas crianças menores de 8 anos e as pás de adulto nas crianças maiores de 8 anos. Após a colocação das pás, uma do lado direito do tórax, abaixo da clavícula, e a outra à esquerda do mamilo esquerdo, na linha axilar anterior sobre o coração. Suspender RCP para avaliação do ritmo. Se o ritmo for chocável, afastar todas as pessoas da vítima e aplicar o choque. Iniciar RCP imediatamente por 2 minutos, 9 cerca de 5 ciclos. E após esse período, checar novamente o ritmo. Se chocável, aplicar um novo choque. Se ritmo não chocável, checar o pulso. Se presente, aplicar ventilações. E se ausente, continuar RCP, até a vítima ser removida pelo serviço de emergência. Então, no suporte avançado de vida, vamos promover o retorno da circulação espontânea, definida pela presença de atividade elétrica cardíaca no monitor, acompanhada da evidência clínica de perfusão com pulsos palpáveis e pressão arterial mensurável. Então, no manejo da via aérea, primeiro vamos ter a via aérea definitiva, que é a intubação. A intubação orotraqueal, que permite a oxigenação efetiva do pulmão. Protege contra a aspiração de conteúdo gástrico, permite que as compressões torácicas sejam administradas de forma ininterrupta e uma melhor aspiração das secreções gástricas. Vamos fixar essa cânula. Primeiro temos aqui uma imagem de laringoscópico, primeiro uma lâmina reta e uma curva e uma reta. Depois temos um ambu pediátrico. Então, segundo acesso vascular, as drogas ou fluidos durante a RCP podem ser administrados por via endovenosa, periférica ou central, a via intraóssea ou via tubo endotraqueal, sendo que a via intraóssea é preferencial quando o acesso intravenoso não é possível. O acesso periférico é o mais utilizado durante a RCP, embora o acesso central seja mais seguro e garanta um pico de ação mais rápido na administração das drogas. A intraóssea é uma via segura de administração de drogas e fluidos e deve ser estabelecida sempre que o acesso venoso não for conseguido rapidamente. Então, pessoal, procurar um acesso de calibre melhor, né? Que é difícil, a perfusão periférica vai estar ruim, né? Não vai estar boa, mas assim, procurar um calibre melhor, porque vai ser usado bastante esse acesso vascular. Então, primeiro temos a imagem de uma punção periférica no recém-nascido. E segundo, temos alguns locais de acesso para a punção intraóssea. Terceiro, terapia farmacológica. O uso de droga durante a RCP vai visar aumentar a pressão da perfusão coronariana e cerebral, a frequência cardíaca, estimulando a contração miocárdica, tratar e corrigir a acidose metabólica e tratar algumas arritmias. As principais drogas usadas são a adrenalina, promove a pressão diastólica, aórtica e o aumento da pressão da perfusão coronariana. Então, temos a vasopressina, pessoal. A vasopressina, ela não há dado suficiente para recomendar, né? É necessário mais estudos. Amiodarona, antiarrítmico, alfa-adrenérgico e beta-adrenérgico, indicado no tratamento da fibrilação ventricular sem pulso refratário à desfibrilação. Lidocaína, antiarrítmico, que promove a diminuição da automaticidade e, consequentemente, vai suprimir as arritmias ventriculares. Droga segunda escolha no tratamento de fibrilação e taquicardia ventricular, sem pulso. Bicarbonato de sódio corrige a acidose metabólica. E vamos também estar monitorizando esse paciente. Então, como diagnóstico diferencial do suporte avançado de vida, é hipóxia, hipovolemia, hipocalemia, alcalose, acidose, né? Hipotermia, pneumotórax, hipertemia, TEP, trombose, tamponamento cardíaco, toxina, overdose, intoxicação também. Então, cuidados pós-PCR, manter a oxigenação e ventilação adequada, vamos garantir uma perfusão tecidual e função cardiovascular, vamos manter a glicemia estável, controlar a hipotemia, aspiração sempre que necessário, transportar para o hospital adequado UTI, né? Se não tiver uma UTI na unidade, tem que fazer o transporte. Quando necessário, analgesia e sedação. E drogas, né? E avaliar sempre a pressão arterial.
Então, temos algumas funções da equipe de RCP, como enfermeira, que vai coordenar a ação da equipe de enfermagem no atendimento PCR, auxiliar na ventilação e na massagem cardíaca, realizar a passagem de sondas, fixar o tubo endotraqueal, solicitar vaga na unidade crítica, acompanhar o paciente até o local de destino, né? Então, esse acompanhar o paciente até o local de destino é importante. Por quê? Se você estiver sozinha na unidade como enfermeira, você vai estar comunicando com a sua supervisora, né? O responsável por estar providenciando o enfermeiro para ficar no seu lugar até você retornar. Porque não vai deixar a unidade sozinha, que pode estar chegando até emergência também, né, pessoal? Então, prestar atenção a isso. E preencher o relatório de atendimento à PCR. Então, o médico vai proceder às manobras de RCP, solicitar materiais e a presença do enfermeiro, se o enfermeiro não estiver na unidade, que geralmente, muitas vezes, é ele que vai, às vezes, acaba presenciando esse paciente, essa criança, né, que está entrando em PCR. Realizar a intubação, prescrever a medicação, determinar o momento de parar as manobras de reanimação, conversar com a família, né, e registrar o atendimento no prontuário. Auxiliar de enfermagem ou técnico vai auxiliar o enfermeiro nesse atendimento. Vai aproximar esse carrinho de emergência, vai colocar a tábua rígida, vai preparar os medicamentos necessários, vai obter uma via de acesso, se não conseguir vai comunicar a enfermeira, ela vai estar, né, ajudando, né, trabalhando em equipe, providenciando esse acesso junto aos técnicos e auxiliares e controlar o tempo da administração desses medicamentos. Então, vamos falar um pouco da obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, né? E a aspiração do corpo estranho é uma das maiores causas de morte acidental em lactente e crianças nos primeiros anos de vida, de 1 a 3 anos de idade. É muito considerável sendo o amendoim o alimento de origem vegetal mais aspirado. Então, a ingestão, a maioria dos objetos ingeridos passa espontaneamente por todo o trato digestivo. Entretanto, em 10% dos casos é necessário algum tipo de intervenção, sendo o procedimento cirúrgico indicado apenas raras vezes. Então, os objetos pessoal, aí mais ingeridos são as moedas, né? As moedas são muito ingeridas, os ossos, espinho de peixe, pedaços de brinquedo, anéis, brincos e fragmentos de alimentos. E os exames para esse diagnóstico, radiografia e broncoscopia, que vai estar visualizando esses objetos. Então, tratamento. Aspiração. Os principais objetivos no tratamento de aspiração do corpo estranho no pronto-socorro são o suporte ventilatório e a prevenção da obstrução total das vias aéreas. Se existir alguma passagem de ar, não se deve tomar nenhuma atitude para desobstruir as vias aéreas, devendo-se referenciar o paciente ao centro de tratamento especializado. No entanto, nos casos de obstrução de vias aéreas que causa sufocamento e quando o paciente ainda está consciente, o médico deve acalmar a criança e seus pais avisá-lo sobre as manobras que realizará. Então, nas crianças menores de 1 ano, vai ser realizado 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas, e maior de 1 ano, compressões abdominais. Então, se a criança ficar inconsciente, deve-se iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, com cuidado de observar em sua boca se há algum objeto que possa ser retirado, mas somente sob visualização direta. E nesse caso, os golpes nas costas ou compressão abdominal não devem ser realizados, pois a própria compressão torácica, executada durante a ECP, pode deslocar esse objeto. O médico socorrista deve decidir, no momento adequado, para a tentativa de manter uma via aérea segura, como uma intubação orotraqueal, uma traqueostomia, uma cricotirotomia. Então, aí ele vai estar decidindo o que vai ser feito. Então, é só isso que eu queria passar, pessoal. Essa videoaula é muito importante para vocês, tá ok? Então, deixo em apostila e PDF no blog Enfermagem Extensiva essa apostila, como está descrito no vídeo logo abaixo. Muito obrigado mais uma vez.